Boa noite a todos. Eu sou Vinícius Ferreira e vocês devem estar achando estranho a Vanessa não estar aqui, né? Mas a gente está dando prosseguimento à história do José da Penha e, como ela tinha dito, hoje vai ser comigo. Então, eu espero poder contar a história da Maria da mesma forma interessante que ela conta, né? Então, continuando a nossa história. Doutora, e o Zé da Penha? Bom, os capítulos anteriores, para a gente chegar até a história da Maria, a gente falou da Mulher Maravilha, né? Que ela vem a ser a filha da Maria com o José e ela sofreu alienação parental por parte da Maria. Ela acha que seu pai é um monstro e ela viu seu pai agredir sua mãe e ser preso. Olha só. E quando ela viu, né, o pai na verdade agredindo a mãe, ela enxergava o pai, né, o boneco da Vanessa grande, forte, poderoso, e ela começou um movimento, né? Ela começou a lutar por uma lei que protegesse as mulheres, para que elas não pudessem mais ser agredidas. Então ela lutou bastante para conseguir essa lei. E ela lutou tanto que ela conseguiu ver o seu pai atrás das grades. A Vanessa já explicou bastante isso, né? Que em 20 anos o pai ficou preso apenas 2, mas ainda assim ela lutou com muita força, muita garra para conseguir conquistar essa vitória. O José, a gente contou também há 2 dias atrás, ele é filho da Maria mãe, né, e João. Ele sofreu alienação parental a Maria logo que João nasceu, que José nasceu, afastou o João de casa. E o João teve que entrar na justiça para poder ver o José. E o José só teve com seu pai algumas vezes durante a vida. A primeira lá para os seus 3 anos. E quando ele voltou para casa, né, ele falou: mãe, poxa, você sabe que o papai João, ele é legal, ele me abraçou, eu gostei de ficar com ele. E a Maria, a mãe, ela falou: não, meu filho, você está equivocado, seu pai está te enganando. Seu pai é um monstro. Enfim. E ela foi envenenando, né? Falando mal do pai do João, do pai do José, o João. Até que o José conseguiu encontrar o seu pai apenas quando tinha 7 anos. Mas aí ele já estava, né, desenvolvendo aquela alienação parental de média para severa. O José ele enfrentou muita dificuldade durante a vida, né? A gente contou que ele repetiu o 4º ano, ensino fundamental, inclusive ele tinha um primo mais novo, que olha só, passou à frente do José. Então o José, ele na verdade se via dessa forma. Ele se via fraco, se via incompleto. E ele foi obrigado também, desde cedo, a chamar a Mara Romero de papai. Aos 13 anos, a Mara foi na escola na festa da família, enquanto os outros alunos levaram seus pais para fazer corrida de saco. Ele levou a Mara. Ele achou estranho, ele era o único, né, na escola. Então ele já era uma criança isolada, já sofria bullying desde o 4º ano, que ele ficou mais velho que o resto da turma. Agora então foi a gota d'água. Ele ficou envergonhado e isso deu chance de fazerem muito mais bullying com ele. E José, diante dessa história toda, né, crescendo com as suas dificuldades, ele não tinha nenhum amigo, só a Maria, que é a personagem de hoje com quem ele veio a se casar. E ter um filho, né, uma filha que é a Mulher Maravilha. Agora eu consegui ver aqui, Fábio está aí, Aloísio, Luciana, Maximilian, bem-vindos a todos. Bom, então depois de passar por essa dificuldade toda, né,
a mãe do José ainda trocou o nome dele. Ele deixou de ser José da Silva dos Santos para virar José da Silva Romero. Com um nome diferente, ele começou a ter dificuldade até de saber quem ele era. E como a gente falou da última vez, né, na última conversa sobre a história do João, como ele foi vítima de alienação parental, esse tipo de violência doméstica contra vulnerável, maus tratos infantis, o José desenvolveu tudo isso que está aí, né? Ele somatizou uma série de doenças, então ele tinha asma, uma série de... Ele não podia ficar nervoso, que ele tinha diarreia, tinha uma série de doenças. Ele desenvolveu ansiedade, quando alguma coisa saía um pouquinho do controle do José, ele ficava ansioso. Ele tinha transtorno obsessivo compulsivo e ele foi desenvolvendo agressividade. Não sei se vocês lembram, né? Mas se ele recebeu violência da vida, se a vida foi agressiva com ele, nada mais natural do que ele se tornar agressivo. E conforme ele foi ficando mais velho, ele veio a abusar de drogas e álcool. Começou a desenvolver um quadro de depressão e ele já tinha tentado suicídio algumas vezes. Mas o José passou para a faculdade. E esse era o José Grande, né? Ele ficou um pouco alegre nesse momento porque ele reencontrou Maria na faculdade. Aquela mesma menina que era a única que entendia os problemas do José, a única pessoa com quem ele conversava. E ele se apaixonou por Maria. Eles se olharam, sentiram atração pelo outro, quiseram estar juntos e começaram a namorar. Desse namoro surgiu a Mulher Maravilha. Como a relação do José e Maria, né, tinha momentos que oscilavam de tudo bem resolvido até momentos de extrema agressividade e agressões, né? Começou com um puxão aqui, começou com uma fala mais ríspida. Então a Mulher Maravilha começou a tomar as dores da Maria. E ela precisou se sentir forte para poder enfrentar o José. Então a Mulher Maravilha foi a grande defensora da Maria e começou a militar pelo Brasil, por todos os cantos, para poder aprovar uma lei que punisse quem agredisse as mulheres, punisse com prisão, que foi o que aconteceu com o José. No final do capítulo da história do José, ele conseguiu chegar para a Mulher Maravilha e perguntar para ela: e o José da Penha? Não é? A gente tinha conversado naquele episódio que o José sofreu muito durante a vida. Ele sofreu muita violência. Ele não tinha outra coisa para oferecer para o mundo que não a violência que ele recebeu. Então a gente terminou da última vez falando: doutora, e a José da Penha? Quando ele falou isso para a Mulher Maravilha, pela primeira vez, enxergou o José como ele era. O José era frágil. O José tinha medo. E hoje a gente vai falar da história da Maria, mãe da Mulher Maravilha. Bom, Maria, ela cresceu em um lar onde os pais sempre brigavam, né? Os dois eram casados, mantinham suas rotinas, o pai trabalhava muito, ficava muito fora de casa, e a mãe sempre trabalhando, fora de casa, dentro de casa, de maneira que a Maria cresceu meio que abandonada e negligenciada. Mas a Maria presenciou sempre violência dentro de casa.
Ela via o pai brigando com a mãe e a mãe brigando com o pai constantemente. A Maria não tinha nenhum amigo na escola além de José. Ela se aproximou de José. José era a única pessoa que entendia o que Maria sentia. Mesmo na comunicação infantil, sem domínio de muita palavra, muitas coisas, eles se entendiam. Eles conseguiam trocar olhar, eles sabiam quando a coisa tinha sido mais difícil na casa um do outro, quando eles precisavam de apoio, de ajuda. E eles construíram, na verdade, uma ligação muito forte. Mas Maria era criança. Naquele dia que José levou a Mara Romero para competir com os outros pais na escola, no Dia dos Pais, Maria riu muito. Maria gargalhava, ela caiu no chão de tanto rir. Enquanto competia, né, o José competindo lá com a Mara Romero, sentindo vergonha, mas ainda assim querendo agradar a mãe, que ele sabia, né, que aquela pessoa entrou na família, né, precisava ser chamada de papai para agradar a mamãe. E naquele esforço que ele fazia para poder agradar a mãe e competir com a Mara Romero, ele olha para trás e vê justamente a Maria, que era um porto seguro para ele, que era uma amiga próxima, rindo. Rindo tanto ou até mais que os outros colegas de turma do João. Do José. E a gente lembra que o José assumiu. A gente sabe que o José foi para outra cidade. Mas Maria não sabia o porquê. E José assumiu. A Maria cresceu e conseguiu entrar numa faculdade. E levou toda a vida escolar da mesma forma, sem fazer muitos amigos, introspectiva, beirando momentos depressivos, ora agressivos. Mas ela chegou na faculdade. Chegando na faculdade, ela reencontrou José. E foi aquilo que a gente falou nos episódios anteriores, né? Ela encontrou José como se ela tivesse encontrado de novo abrigo, casa, o que ela não tinha justamente na família dela. E ela achou que o José era a solução dos problemas dela, aquele vazio que ela tinha, aquele sentimento ruim. Tudo acabava quando ela estava perto do José. Porque o José entendia Maria. E desse namoro, aliás, vamos dar uma olhada mais próxima na infância da Maria. Agora vem uma coisa importante para a gente conversar aqui. Tem algumas pessoas já participando. Vou ler os comentários e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se vocês lembrarem da história do João, eu estou confundindo o João com o José, e é pai e filho. O José, ele parecia muito com o João, mas o José não queria parecer com o João, e eu estou com um ato falho aqui chamando o José de João o tempo todo. Mas o José, no final da história dele, eu mostrei isso aqui, olha. Gentileza gera gentileza. Só que o José, ele não recebeu gentileza do mundo. O José recebeu violência. E como José é uma pessoa humana, normal, ele não é um guru, ele é uma pessoa normal, ele recebeu violência do mundo. Violência gera gentileza? Não. Violência gera violência. E aí, agora eu vou dividir com vocês algumas coisas sobre o olhar da ciência. Eu gosto muito de falar da ciência, porque muitas vezes a gente vê uma coisa acontecendo e a gente pode se questionar, será que isso é verdade? Será que eu acredito que isso seja verdade ou isso acontece de fato?
como eu posso ter certeza que não é um acaso? Como eu posso ter certeza que aquilo é uma tese, ou uma lei, ou um dogma? Né? Como eu posso dizer que aquilo se repete se eu fizer aquilo sempre? Então, até hoje, o ser humano não inventou nenhum método melhor que o método científico cartesiano. Né? Eu observo uma coisa, eu faço uma hipótese de como aquilo funciona, eu testo essa hipótese. Se a hipótese confirmar, eu posso dizer, olha, aquilo que eu estou vendo acontece dessa forma. Se a hipótese não se confirmar, eu vou ter que buscar uma outra maneira de explicar aquilo que eu estou enxergando. E é assim que os cientistas fazem. Aqui a gente tem um artigo que foi publicado numa revista chamada Trauma, Violência e Abuso. É uma publicação científica, uma revista que só fala sobre trauma, violência e abuso. E ela fala aqui as consequências dos maus tratos na vida de crianças. E apresenta uma revisão sistemática de dados. E ainda explicando um pouco de ciência, eu acho que aqui no grupo tem pessoas que são mais leigas, pessoas que entendem disso que eu estou falando, e tem pessoas até que entendem mais que eu. Mas eu preciso falar que uma coisa é você fazer uma pesquisa, né, de uma hipótese isolada, um estudo. Outra coisa é quando você pega vários estudos na mesma área e analisa todos aqueles estudos para você chegar a uma conclusão muito mais embasada, muito mais forte, né? Então, nesse artigo aqui, eu vou pedir licença para explicar um pouquinho, né? Embora seja um pouco diferente, né? Da história da Maria, mas eu vou explicar, vocês vão entender no final. Nesse estudo aqui, ele começou avaliando 6.140 títulos sobre um tema. E avaliando todos eles, ele chegou, na verdade, a 106 artigos que falavam sobre as consequências de maus tratos em crianças. E a conclusão desses 106 artigos é que, vejam só, as crianças que sofrem abuso sexual ou físico quando crianças têm risco 2 vezes maior de sofrer distúrbio de saúde mental do que aquelas que nunca sofreram maus tratos infantis. Então, quando a gente está lidando com uma criança que tenha sofrido abuso sexual ou físico, a gente já entende que ela pode ter um distúrbio mental. Tem 2 vezes mais chance que uma pessoa que não tenha sofrido. As crianças que foram maltratadas também correm um risco maior de ideação e tentativas de suicídio do que aquelas que sofreram abuso sexual ou físico infantil, com um risco 4 vezes maior. Então a gente está falando de crianças que sofrem maus tratos têm 4 vezes mais chances de tentar o suicídio. Isso é muito forte. As crianças que sofreram abuso físico ou aquelas que testemunharam abuso doméstico dos pais quando criança têm risco 2 vezes maior de experimentar violência doméstica como adulto, enquanto as crianças que foram abusadas sexualmente têm um aumento médio de 3 vezes no risco de violência doméstica mais tarde na vida. Então a gente está falando da Maria aqui. A Maria, ela via sempre o pai brigando com a mãe e a mãe brigando com o pai. Então a Maria tem um risco 2 vezes maior de experimentar violência doméstica. Mas como assim? Ela vira um imã para atrair uma pessoa violenta? De certa forma, sim. Ela guardou na cabeça dela, né? Ela se acostumou a observar a violência. Então aquilo acaba atraindo ela de uma certa forma. E ela consegue enxergar isso no João. Olha só, gente. No José. E aí, com isso, eu quero mostrar para vocês, né, a pergunta, né, e o José da Penha, vejam como como é que o sistema funciona. Tanto se for pensar em sistema do ponto de vista psicológico, do ponto de vista legal, até quando a gente pensa simplesmente no método científico de observação dos fatos, correlacionando dados. Então, a Maria, os pais dela favoreceram essa condição para ela ser vítima de violência doméstica. E o objetivo da gente estar falando aqui, eu vou repetir isso sempre, é exatamente isso.
As consequências são profundas e de longo alcance. As conclusões indicam que há uma necessidade urgente de governos, organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento, instituições acadêmicas, de advogar, investir e colaborar entre setores para o fortalecimento dos sistemas de proteção à criança, com foco em políticas e programas de prevenção de maus tratos infantis com base em evidências. Então, quando a gente olha para Maria, a gente vê que a dinâmica familiar dela impediu que ela se aproximasse de uma pessoa saudável, impediu que ela se aproximasse de uma pessoa que não tivesse chance de cometer violência doméstica contra ela. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente precisa enxergar de onde vem isso tudo. Um outro artigo que é interessantíssimo trazer são os caminhos entre os traumas de infância e a violência doméstica. Isso aqui eu falei também no dia do João, José. Eu vou botar João José, é o nome dele. No dia do José. E eu trouxe aqui que para homens, todas as formas de trauma de infância foram associadas com todas as formas de violência íntima, com o parceiro íntimo. Para mulheres, todas as formas de trauma de infância foram associadas com violência física, tanto com um parceiro íntimo como com violência física. E houve um caminho, né, frequente entre a perpetuação de homens e mulheres eles cometiam atos violentos quando eles experimentavam traumas na infância. Então, a gente está falando agora do ciclo da violência. O ciclo de abuso com o trauma de infância leva à violência contra a mulher e, consequentemente, contra a criança, que pode nascer homem ou mulher. E essa criança, homem, que sofre violência, comete violência também. Então, vejam que a Maria vem de uma condição muitíssimo ruim. Maria não tinha condição de se aproximar de uma pessoa diferente. Aqui agora a gente fala do ciclo da violência, né, nas mulheres do Quênia, e ele apresenta o elo entre a violência na infância e a violência física na fase adulta, a violência doméstica. Nesse estudo aqui, eu estou dizendo para vocês, né, que isso não vem da minha cabeça. Eles pegaram 2.228 pessoas, sendo homens e mulheres, entre 13 e 24 anos, acompanharam, e eles perceberam que desse grupo todo, 566 pessoas sofreram violência doméstica, entre os 18 e 24 anos. E ele fala que a exposição a 2 ou 3 tipos de violência na infância estava associada a taxas significativamente maiores de experimentar violência doméstica na fase adulta. Então, a violência na infância está associada com uma taxa aumentada de violência doméstica entre mulheres jovens, e os esforços devem ser direcionados para prevenir a violência contra a criança, para promover um apoio e um cuidado adequado, apropriado para os adultos, para que se interrompa o ciclo de violência. Então a gente vai vendo aqui que a Maria procurou um homem que pudesse agredi-la. O José procurou uma mulher que também agrediria ele. E a gente está falando de um sistema que causou essa violência doméstica e que veio de uma geração anterior. É importante a gente ter sempre isso em mente. Então, estou vendo aqui o Fábio falando, foco em políticas eficazes, em que o Poder Judiciário no Brasil respeite os dados demográficos, científicos.
É isso que a gente está tentando, Fábio. A gente está tentando falar dados científicos de uma maneira que as pessoas consigam enxergar, porque também ontem, não sei se vocês vão lembrar, a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é da sociedade. A sociedade que se nega a enxergar esses fatos, ela é conivente com essa situação. Então, será que o José poderia não agredir a Maria? Será que a Maria poderia não agredir o José? Aqui a gente tem um outro trabalho, né, 2016, que diz o ciclo da violência revisitado. É uma outra resolução temática. E o que ele traz para a gente aqui, ó? 4.162 pessoas avaliadas. Dessas 4.000 pessoas, 40% dos voluntários sofreram violência doméstica. Então a gente consegue ver que a violência doméstica tem um percentual de ocorrência muito grande. E as variáveis do ciclo de violência incluem abuso sexual infantil, a criança que presencia violência dentro de casa e presenciar violência fora de casa. Por que eu trago isso também? Porque muitas vezes um pai ou uma mãe muda de estado, né, para fugir de uma situação, de um processo, do que seja. E muitas vezes esse movimento para se esconder, para fugir, né, ele resulta numa moradia mais próxima de uma região violenta, numa moradia mais afastada. Isso não é o melhor interesse da criança de forma alguma. A gente já tem dados científicos para dizer que a criança que convive numa vizinhança violenta, ela também tem chance de se envolver em uma situação de violência doméstica quando ela for grande. Olha a importância do que está sendo trazido aqui, não é? O melhor interesse da criança é estar protegida. É estar protegida. Estou falando isso porque muitas vezes, né, as pessoas realmente fogem. As pessoas pegam os filhos e fogem para fugir do outro genitor. A gente conhece alguns casos aqui, mas vou seguir aqui com a história da Maria. Os resultados sugerem, então, que o ciclo de violência ocorre mais entre indivíduos que são tanto vítimas como autores de violência doméstica, do que em indivíduos que experimentam vitimização ou promovem violência doméstica exclusivamente. Então, o que esse estudo fez? Ele separou em grupos pessoas que sofrem violência doméstica e cometem violência doméstica. Pessoas que só sofrem violência doméstica e pessoas que só promovem violência doméstica. E o que ele viu é que a violência doméstica é maior em indivíduos que revidam, aonde tem uma troca. E olha de novo a Maria aí. Olha a casa da Maria. O pai gritava com a mãe gritava com o pai de volta. A Maria, ela só tem uma aparência de princesa, de menininha, mas ela era bem difícil, bem agressiva. O José que experimentasse não fazer o que ela queria. A Maria implicava com o futebol do José e falava: José, toda quarta-feira a mesma coisa, você quer sair para jogar futebol com seus amigos e volta tarde. Não, não quero mais que você faça isso não. E o José, para tentar ficar casado, né, porque afinal de contas no começo do casamento eles se encontraram, né? E aquilo se tornou uma violência psicológica, porque se o José fosse ao futebol, ele tinha que enfrentar as consequências depois em casa. E chegou um ponto que ele decidiu parar de ver o futebol, porque ele não aguentava mais o que vinha depois do futebol em casa. Só que isso foi levando para ele um sentimento de raiva também. É o ciclo da violência. Tá para carregar aqui. Bom,
Uma outra coisa interessante para falar sobre o ciclo da violência é que muitas vezes a vítima se torna um agressor. Até aqui a história, a gente só estava focando na agressão do José contra Maria. Mas a gente acabou de ver no artigo anterior que aonde tem violência doméstica, né, o maior número de casos onde acontece a violência doméstica acontece quando há revide. Então, quando que um abusado se torna um abusador? Isso aqui também é uma revisão sistemática, para a gente saber o peso de evidência do que a gente está falando. Esse estudo começou com 267 registros, com mais 6 adicionados depois, e terminou avaliando 47 artigos. A conclusão desse artigo, ele diz que ele identificou 4 fatores que podem predispor vítimas de abusos masculinos a se tornar abusadores. Assim como um elo em comum desses fatores que pode representar experiências de poder para o abusador ou de impotência para a vítima. Então a diferença, né, o que torna um abusado abusador é a questão do poder. Essas conclusões têm implicações na prevenção do ciclo de abusos, nos termos de tratamentos, de programas de tratamento para vítimas e agressores. Tais programas devem reconhecer a natureza de gênero, fazer diferença entre os tipos de violência que eles sofrem, né, homens e mulheres, para poder tratar de forma que essas vítimas não se tornem agressores. Opa. Então vejam, a história da Maria tem muita coisa em comum com a história do José. O José sofreu alienação parental, a Maria sofreu abuso, negligência e presenciou violência. Olha que casal que foi juntado, né? Opa. Então, o que a gente tem aqui com relação a Maria é que a violência gera violência. Então, o que eu posso trazer daqui da história da Maria? Vou passar para cá agora que eu consigo ver melhor. Bom, o que a gente pode falar da história da Maria é que ela é vítima e agressora. E por que a gente não enxerga ela como vítima e agressora, só vítima? Vocês que estão aí comigo assistindo, vocês já devem ter escutado ou visto muitas histórias das Marias por aí. Não viram? Não sei se vem atrasado aqui para mim. Bom, com isso tudo, eu queria mostrar para vocês. José, ele não tinha opção a não ser terminar agredindo a Maria. A Maria não teve opção a não ser agredida e agredir José. Eles juntos tiveram uma filha que sofreu violência e tentou romper o ciclo de violência, justamente causando mais violência. E a gente vai caminhando, na verdade, para o entendimento de que a grande responsabilidade disso tudo é a sociedade. E o que a gente pode fazer para mudar isso tudo? Aonde a gente pode atuar? Sempre as coitadinhas. Maximiliano, mas a gente não pode também relativizar a violência. O José chegou a agredir, né? A gente tem que atuar nas crianças.
a gente tem que pensar que tudo que aquela criança vê, ela absorve. E se a gente quer uma sociedade mais justa, mais digna, mais honesta, mais pacífica, a gente tem que cuidar das crianças. A gente tem uma luta grande pela frente. Nós da Anfipa, que promovemos a igualdade parental, esbarramos em uma série de problemas legais, até de fala. Né? Aqui a gente conseguiu um espaço interessante com a Vanessa, que dividiu com a gente a audiência dela, que o nosso trabalho se entrelaça nesse momento, e que a gente precisa muito da ajuda de vocês todos, né, para participar com a gente e tornar essa luta mais próxima e maior. Só conscientizando a sociedade a gente vai ter ajuda. Tem mais mensagem aqui. Está tendo algum atraso aqui, eu vi que chegou mensagem e não consigo abrir. Bom, o que a gente pode falar então mais para... Assim, as perguntas não estão chegando para mim. Gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui. As perguntas chegam para Vanessa e ninguém gostou do que eu falei, porque para mim não chega nada. Só fica vermelho e não chega mensagem. Não sei se vocês conseguiram ver também. Não está chegando para mim mesmo. Nossa, tem 7 mensagens que não chegam. Vamos lá. Maximiliano Machado, né? Mas seguindo a mesma linha de raciocínio, e quando a Maria sofria agressão da mãe, pois o pai faleceu quando ela tinha 3 anos? Exato, se ela sofria agressão, ela está recebendo violência. Veja, o que a gente está tratando aqui é sempre a mesma história. Vocês devem ter visto. Toda vez que uma criança sofre uma violência, ela acaba introjetando aquilo dentro, né, da sua memória afetiva. E aquilo, se vocês lembrarem lá da... Não sei se vocês lembram do desenvolvimento da saúde na história do José. Eu vou pegar aqui. Não está aparecendo. Tá. Então, Max, aquilo que você disse sobre a violência que ela sofria com a mãe aos 3 anos, é mais ou menos isso aqui representado nos tijolinhos. Uma criança que sofre, que vê violência, ela precisa parar para entender aquilo que está acontecendo e ela para de focar no desenvolvimento normal dela. Então, ela presenciando violência, ela fica com aquele registro, aquele trauma de infância, que é isso aqui, ó. Pronto, é isso aqui. Esse trauma, ele fica guardadinho ali, na cabeça da criança. Muitas vezes ela pensa até que superou e tudo, mas se não for tratado, a gente já mostrou, com pouca coisa que aconteça na vida para desestruturar o resto,
pode deflagrar um ato violento, que foi exatamente o que ela fez com o José. Né? Ela recebeu a agressão do José e depois ela agrediu o José, porque estava dentro da maneira dela de agir. Então é isso. Por mais que a gente pense que está superado, a gente continua tendo aquele traço na cabeça, né, no desenvolvimento mental e predisposto. E pior, isso passa para a geração futura. Que a gente falou no ciclo da violência, ela passa justamente para a próxima geração. Não tem jeito. Então a gente precisa muito, na verdade, interromper o ciclo de violência. Quais seriam as principais formas de tratamento de cortar esse ciclo para que a criança não sofra novamente o mesmo ciclo? É o que a gente está fazendo aqui, Max. Quando a gente entende o ciclo de violência, como a gente entende que isso passa, é justamente interromper. Né? Quando você tem um elo girando muito rápido, você tem que frear aquilo. Como é que a gente faz isso? Não passando a violência para os nossos filhos. Não cometendo alienação parental. Não sendo negligente. Cuidando do nosso filho. E nessa dinâmica, né, a gente está falando de um casal separado, José e Maria. Eles precisavam entender as necessidades da Mulher Maravilha, ao invés de pensarem só em si. Eu não sei se vocês lembram, mas a representação do José e Maria são aqueles bonequinhos pequenos, crianças voluntariosas, crianças com vontade. Porque com o fim da conjugalidade, apenas acaba o casal. O pai e mãe continuam. E a maneira mais correta de impedir essa propagação do ciclo de abuso, do ciclo de violência, é você acolher seu filho. É possível um deles ou os dois desenvolverem traços narcisistas? Claro. A gente tem alguns tipos de amor, né? Dependendo do autor, a gente vai ter o amor sagapô, o amor ágape e o amor fráter. Mas, independente do autor que se fale o tipo de amor, a gente sempre tem o amor entre pais e filhos, o amor em via única. É o amor legítimo, aquele que você dá tudo que pode e você não cobra nada por isso. É o amor mais puro. Então, quando você tem esse amor de verdade, você abre mão dos seus desejos, é a questão do sacrifício, que também é muito falada, né, dos pais. Você abre mão de coisas para você, na verdade, para proporcionar para o seu filho. Só que, aí você pergunta aqui sobre narcisista. Existe uma série de condições mentais que agem justamente no mecanismo de empatia. Então é o narcisista, narcísico, é o borderline, é o bipolar, é o sociopata. Então a gente tem uma série de situações onde a pessoa não consegue enxergar o outro. E aí sim, existe uma relação bem próxima entre alienação parental e situações com falta de empatia. Porque só não entendendo o seu filho como um indivíduo, um sujeito de direitos, é que você vai ter capacidade de usar o seu filho como instrumento, como uma arma, para conseguir se vingar ou conseguir proveito, que são as duas frentes que a gente vê em disputas com crianças. Ou é questão de pecúnia, dinheiro, ou é questão de poder. Né? Raramente uma pessoa afasta o outro por uma questão de proteção. E quando é assim, você não afasta por completo. Existem as visitas assistidas, existe uma série de condições que você pode ainda permitir que a criança tenha convívio com outro genitor sem se pôr em risco.
Mas como acolher quando a Lei Maria da Penha promove a alienação? É sobre isso que a gente está falando. E o José da Penha? A gente tem que pensar, enquanto sociedade, que modelo a gente quer. Se a gente quer um modelo punitivo ou um modelo educativo. O modelo punitivo com a Lei Maria da Penha não está funcionando. Desculpa, não está funcionando. Porque a mulher que realmente tem medo de um marido agressor ou de um companheiro, ela tem medo de ir a uma delegacia fazer denúncia porque ela vai sair de lá com um papel. E quando esse agressor vier para cima dela, não adianta ela virar um papel, porque o papel não vai protegê-la. Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito a Lei Maria da Penha. A gente precisa que ela seja mais rápida, mais eficiente. E sim, que valha para os dois lados. E a gente tem que começar a agir no sentido de não permitir o ciclo da violência no seu começo. O ciclo da violência, antes de passar para a criança, ele existe dentro do casal. Então a gente precisa interromper dentro do casal. Né? A gente tem aí uma área da educação bem promissora, a comunicação não violenta. A gente tem a questão de empatia e respeito, e que tem que ser resgatado. A gente não pode continuar banalizando as coisas como estão banalizando. Ontem, também, a gente falou um pouco sobre namoro e casamento. Né? Hoje em dia, se está pulando muita etapa do namoro e vai para o casamento. E o casamento com filhos. Então a gente coloca o casal numa prova de fogo muito rapidamente. Né? A gente tem... o mundo está muito acelerado. Né? A gente está comprando muita coisa pronta, a gente não faz mais. Antes da pandemia, a gente comprava tudo pronto e consumia, e se não viesse do jeito que a gente queria, a gente jogava fora e comprava outro. E isso acabou passando para os relacionamentos. Né? José e Maria se olharam e imediatamente pensaram que um era a salvação do outro. Eles não pensaram em se consertar primeiro. E eles jogaram a responsabilidade de superar aquele ciclo de violência que eles receberam em cima do outro. E eles não estavam preparados. Não tem condição para isso. Eram duas pessoas doentes que precisavam curar. Então, é uma coisa bem interessante também como acolher quando tem ali Maria da Penha. É a gente fazendo o que a gente pode fazer, conscientizando a sociedade e fazendo o máximo pelos nossos filhos. A gente tem responsabilidade com nossos filhos. A pessoa que age pela Lei Maria da Penha e falsas denúncias, né, ela vai arcar com isso. O dia que a sociedade se conscientizar do mal que isso causa, provavelmente a gente não vai ter tanta denúncia caluniosa arquivada. A gente precisa de apoio, precisa de ajuda da sociedade. As perguntas chegam aqui, mas eu não consigo abrir, fica demorando. Eu vejo que chegou. Consigo ver para antes aqui. O trabalho é isso mesmo, Aloysio, longo e demorado. Muito longo e demorado. E trabalho de formiguinha também. A gente está lutando contra um sistema que foi criado para proteção e que a gente está começando a ver que não protege e que, pelo contrário, causa uma sequela para a sociedade. A gente está precisando atuar nisso. E certamente está demorando mais do que eu gostaria que fosse. Mas, se a gente olhar para trás, hoje a gente já consegue ver alienação parental em novela, em alguns programas de jornal.
A gente precisa continuar conquistando espaço e chegando lá. Mas se houvesse punição para as falsas denúncias, acredita que diminuiria? Ou também o melhor caminho seria educativo? Sempre o melhor caminho é a educação, né? Se a gente educa, a gente atua a gente previne isso e a gente impede que aconteça para não ter que punir. E a punição, por outro lado, se ela fosse exemplar, ela serviria, né, de balizamento para as pessoas não fazerem. Não fazer porque vão ser punidas. E, infelizmente, o que a gente tem é, quando elas não são punidas, elas viram incentivo, né? Quando a gente não tolera, né, violência física na rua, uma pessoa agredindo uma criança, né, isso eu posso contar várias histórias, porque eu sou um que me meto no meio mesmo. Se tiver algum adulto batendo em criança perto da rua, eu já me meti em algumas. E torço para não, para não virar briga de adulto. Mas até hoje não virou, graças a Deus. Mas a questão é que a briga física é fácil de você ver, de você atuar e de você proteger. Isso que a gente está falando aqui acontece dentro de casa, acontece com parentes próximos, não deixa sequelas visíveis. Como a gente falou, tanto José quanto Maria, eles eram retraídos. Eles só tinham a si na escola, né? Essa escola foi conivente de certa forma, porque uma escola com um olhar mais atento, ela veria que essas crianças têm algo de diferente, né? Talvez, se tivessem sido chamados os pais na escola, naquele momento, não tivesse evoluído da forma que evoluiu. Então, a responsabilidade é do sistema inteiro. A responsabilidade é da sociedade como um todo, né? Não foi só o pai da Maria, né, e a mãe que negligenciaram. Na verdade, a sociedade inteira negligenciou. E quem foi preso até agora foi o José. Só o José foi preso. Nossa, diz que tem 10 mensagens, mas eu não consigo ler. Quando existe criança envolvida em uma separação litigiosa, 85% das denúncias de violência por intermédio da Lei Maria da Penha são falsas, dados oficiais. De fato, se você tem uma pessoa sem empatia por seu filho, que está olhando, né, o seu lado pessoal, ou por vingança ou por vantagem financeira, e tem esse recurso, por que não usar? Afinal de contas, segue impune. O que a gente precisa, na verdade, é mostrar que existe a denunciação caluniosa, é um crime, inclusive é crime contra o Estado, que afinal de contas o Estado tem um custo muito grande com a justiça para investigar e para conduzir esses processos e no final descobrir que foi uma denúncia falsa, né? Mas nesse caso da Maria, nem foi. No caso da Maria, de fato, o José agrediu, porque isso acontece. É muito comum quando um dos pais é afastado do filho e ele perde a voz, ele perde a razão. Eu gosto sempre de mostrar isso aqui. É um artigo do Léo Sher. Eu já mostrei algumas vezes. Inclusive, já fiz um vídeo lendo esse artigo na íntegra para distribuir para os pais. Porque você tira o filho de uma hora para outra. Você tira a voz do pai de uma hora para outra. Você tira a possibilidade desse pai se defender. Ele agora depende da justiça, que tem o tempo próprio. Então, muitas vezes mesmo, muitos pais suicidam. Isso é um problema de saúde pública, porque é uma família desfeita. O pai que se mata por conta de alienação parental deixa um avô, né, deixa o pai dele sem filho,
deixa o filho dele órfão. Ele se rendeu ao sistema. Então, o que a gente entende, né, o que a gente busca, é justamente trazer esse olhar sistêmico para que, e já tem algumas iniciativas interessantes e funcionando, para que, ao invés de buscar a justiça, se busque a mediação primeiro. Né? Para que tanto José quanto a Maria se enxerguem o que estão fazendo com a Mulher Maravilha. De novo, educação. Educação é o caminho que a gente tem para poder chegar. Assim, o Fábio está pedindo para passar os dados, mas acho que é para outra pessoa, né? Aqui vem mais rápido. Luciana, né, depois coloca o link desse vídeo, lendo o artigo na descrição dessa live, quando ficar gravado no YouTube, por gentileza. Bom, Luciana, eu posso pegar esse vídeo, colocar no YouTube e fazer o link. Na verdade, eu fiz com o WhatsApp, mas a gente pode fazer isso sim e coloca na descrição do vídeo, isso não é problema. Na verdade, não, eu podia passar aqui, mas eu vou ter trabalho para procurar. Se tivesse preparado antes, eu podia até passar para você agora, Luciana. Bom, gente, a gente está com 56 minutos de live. Eu acho que estou tendo algum problema para receber as mensagens, porque acende a mensagem vermelha que eu não recebo, o texto. E vou encerrando, agradecendo a presença de vocês, né? Falando que hoje a gente contou a história da Maria e que, veja, a Maria foi vítima de violência doméstica, mas ela também foi agressora. Só o José foi preso. E a gente está entendendo agora, né, a alienação parental como uma violência doméstica contra a criança, e a gente está entendendo o ciclo da violência, como ele perpetua. E amanhã a gente vai ter um encontro. A gente vai ter um encontro do pai com a Mulher Maravilha, né, para voltar àquela pergunta. E José da Penha? Né? Bom, estou encerrando por aqui, agradeço a presença de todos. Luciana, eu vou carregar, vou fazer o upload do vídeo que eu falei e eu coloco, peço para acrescentarem na descrição desse vídeo aqui. Tá bom? Boa noite para todo mundo, espero ter ajudado e contribuído aí com a nossa causa. Um abraço, até a próxima.